hoje irei falar sobre Nanny Doss, a vovó sorriso. Nascida em 4 de novembro de 1905, Nanny Doss foi a serial killer e viúva negra da década de 50. Vocês aceitariam um chazinho dessa vovozinha? Sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Arrepio. Nanny Doss era sua própria agente de relações públicas. Ela dominou as páginas dos jornais em meados da década de 50 ao flertar com a câmera, fazendo piadas hilariantes e mórbidas, e colocando seus horríveis crimes como nada mais do que um acaso no caminho da busca do Senhor perfeito. Afinal, ela era apenas uma tola amorosa, uma vovozinha que nunca machucaria intencionalmente nem sequer uma mosca, muito menos matar 4 maridos a sangue frio. Tudo o que ela fez foi em nome do amor, e o amor poderia justificar qualquer coisa? Certo? Um dos muitos atributos virtuosos, refinados e sim, honestos que uma boa dona de casa de 49 anos de idade possuía era sua habilidade de assar bolos. Nanny era capaz de confeitar um tipo de bolo que o solitário fazendeiro se casaria com ela no ato. Um dia, ela enviou um doce caseiro amanteigado de sua residência em Tulsa, Oklahoma, para Goldsboro, Carolina do Norte, e a intenção de atrair um produtor de leite de 60 anos chamado Joey Kill. Suas cartas bem-humoradas e sua óbvia habilidade na cozinha atingiram o homem em cheio, e ele desejou que Nanny se dirigisse o quanto antes ao leste para se tornar sua noiva. Nanny estava presa em Tulsa naquele momento, cuidando de uma tia idosa e doente, mas Kill tinha certeza que eles logo estariam juntos. Antes que Kill pudesse colocar suas mãos em um anel, porém descobriu algo horrível a respeito de sua amada. Ela tinha acabado de ser presa. Não havia tia idosa, nunca houve uma tia idosa. A pessoa de quem ela estava cuidando era seu marido, e agora ele estava morto. Claro que estou muito satisfeito por ela não ter vindo para o meu lado do país, disse Kill mais tarde. Nem que Kill pensava em conhecer, nasceu Nancy Hazel, em 4 de novembro de 1905. Sua família era dona de uma fazenda no condado de Calhoun, Alabama, e seus pais eram rigorosos. Nanny teve de trabalhar nos campos desde muito jovem, de forma alguma lhe era permitido ficar perto de meninos. Hoje, muitos rumores apontam que ela foi abusada pelo pai, se rebelando, dando suas escapadas sempre que possível. Não sabemos se isso é um fato, mas sabemos que ele era controlador e que ela gostava muito de garoto. Nanny se rebelaria pelo resto da vida contra a austeridade dessa educação que não lhe permitia namorados. Entretanto, muito antes de pensar em garotos, ela sofreu um acidente quando tinha 7 anos e estava dentro de um trem, quando a locomotiva parou bruscamente em uma estação. Nanny bateu com a cabeça contra a barra de ferro do outro lado do assento da frente, o que lhe causou um profundo ferimento. Ela sentiria as repercussões dessa grave lesão para sempre. Terríveis dores de cabeça e uma ocasional sensação de estar pensando torto. Os Hazels viviam em uma pobreza sem fim e aos 15 anos ela se casou com Charlie Braggs. Eles se conheceram na fábrica de tecidos que trabalhavam juntos. Braggs foi aprovado pelo pai de Nanny, ficando animado para o casório. Nanny se apresentou a ele como uma mulher devota e Braggs achou ela uma menina bonita, muito inteligente e divertida. Contudo, era difícil para ela manter a linha. Nanny tinha um temperamento forte, disse Braggs. Toda a família era desse jeito. Às vezes ela ficava louca por um motivo, outras vezes o mesmo motivo não a aborrecia. Ela se zangava e sumia por dias ou semanas, na maioria das vezes com outros homens. Ele descobriu que ela era menos cristã do que alguém que nunca ouviu a palavra da Bíblia. Eles tiveram 5 filhas, mas 3 morreram muito cedo, e Braggs alimentou algumas suspeitas sobre isso. Notou que 2 bebês mostravam sintomas de graves problemas estomacais pouco antes de morrerem, adoecendo muito rápido. Suas dúvidas o deixaram alerta. Mas o que ele poderia fazer? A maternidade era um mundo de mulheres e um mistério para ele. Outra eventualidade aconteceu
no casamento do pai. Ele se separou da mãe de Nene. Ela o desprezou por isso, sem deixar que ele visse as netas. No entanto, sua separação apenas aumentou sua adoração pela mãe. Eu ficaria de joelhos e sairia rastejando por minha mãe, disse Nene. Anos depois, esse amor, no fim das contas, seria questionado. Mas Nene era inflexível sobre uma coisa: ela amava a mãe e nunca mataria alguém porque nutria um amor tão puro. Ele também não se adaptou à maternidade, tão pouco ao casamento, pelo menos não o casamento imperfeito que teve com Briggs. Após 8 anos de brigas e suspeitas, Briggs ficou cansado de perseguir Nene pelo Alabama e pediu o divórcio, percebendo que ela ou era incapaz ou apenas não queria cuidar das 2 filhas. Depois que Charlie Briggs se separou de Nene, levando a filha mais velha, Melvina, consigo e deixando a pequena Florine nas garras da mãe, ela se casou com um homem mais velho chamado Frank Harrison, de Jacksonville, Alabama, que possuía filhas de um casamento anterior. De acordo com Nene, Harrison era um bêbado, cruel e abusivo. Ela tolerou suas bebedeiras nos finais de semana por 15 anos, até que um dia ele chegou em casa alcoolizado e disse: "Se você não vier para a cama comigo agora, eu não vou estar aqui na próxima semana." "Decidi dar uma lição nele", disse Nene, e eu dei. Harrison tinha o hábito de beber um uísque barato de um velho pote de vidro escondido dentro de um recipiente de farinha. Nene então achou o pote e adicionou uma saudosa dose de arsênico líquido na bebida. Quando Harrison voltou para tomar seu traguinho secreto, ele morreu. Melvina, filha de Nene, deu à luz a Robert Lee Welles em 1943. 2 anos após a morte de Robert, nasceu outro bebê. Ele morreu. Semi-consciente, Melvina acha que viu a mãe espetar um alfinete na cabeça do bebê. Seu filho Robert morreu aos cuidados da avó, e ela levou o seguro de vida de $500. O esposo seguinte de Nene foi Harlan Lenning, da Carolina do Norte. Ele também bebia muito e, além disso, era um namorador inveterado. Nene não suportava o quão popular Lenning era com as moças e ficou possessa quando Lenning deu uma festa de arromba enquanto ela estava fora da cidade. A festa foi tão animada que a polícia teve de aparecer, de acordo com Nene, e arrastar os convivas para fora da cama. Em uma fúria cega, Nene envenenou a comida de Lenning em 1952. Ele morreu antes mesmo do final de semana. Nene trocou correspondências com um homem bonito, enigmático do Kansas, chamado Richard Morgan, e as coisas aconteceram rapidamente. A partir daí, em 21 de janeiro de 53, o operador do Diamond Circle recebeu uma carta de Morgan. "Por favor, remova nossos nomes da lista, Sr. R. Al Morton, Emporia, Kansas, e Sra. Nene Lenning, Jacksonville, Alabama. Pois nos conhecemos e estamos muito felizes casados. Ela é uma mulher doce e maravilhosa, e eu não a teria conhecido se não fosse pelo seu clube. Mas não levou muito tempo para que as coisas desmoronassem." Morton trabalhava à noite em um salão de bilhar, mas durante o dia gostava de colocar o seu melhor terno e sair para fazer negócios misteriosos. Isso incomodou Nene. Por que ele iria para a cidade todo bem vestido se sua doce e maravilhosa esposa estava em casa? Pior ainda, quando saiu de viagem para a Carolina do Norte, ela, de alguma forma, descobriu que o Morton havia comprado um conjunto de anéis durante sua ausência. Anéis poderiam significar apenas uma coisa, ela autorizou: ele estava saindo com outra pessoa. "Perdi a cabeça e explodi quando descobri que ele estava por aí com outra mulher", disse Nene. Ela decidiu que se Morton podia fazer compras secretas, ela também podia. Então voltou da Carolina do Norte com uma garrafa de veneno líquido escondido em sua mala. Mais tarde, a polícia especularia que Morton havia inicialmente comprado os anéis como um presente para Nene, mas depois os penhorou para ir até Carolina do Norte encontrá-la, talvez percebendo que ela estava furiosa com ele. Se fosse o caso, aqui estava o gesto grandioso e romântico que ela sempre quis, e ela simplesmente não sabia. Em vez disso, misturou o veneno ao café de Morton e, convencida de que ele estava traindo,
Seus primeiros casamentos foram manchados pelo vício, álcool, violência e luxúria. Sandoz era um verdadeiro fracasso, um avarento reparador de estradas e pastor em meio período, na igreja batista que morava em Tulsa. Ele não a deixaria comprar uma TV, mesmo que ela quisesse muito uma. Ele não a deixaria ela dançar, mesmo que ela quisesse muito. Sem me deu nos nervos, disse Nanny. Quando pediram para explicar por que tentou matar Doss em 2 ocasiões diferentes, na primeira, ela preparou uma enorme tigela de ameixas secas cozidas, adicionando o veneno à vontade. Ameixas secas eram um sucesso na década de 50. O presidente da época, do A.D. Eisenhower, declarou que era sua comida preferida, a sobremesa feita com a fruta. O apetite de Doss era a única coisa generosa a seu respeito. Ele certamente gostava da iguaria. Preparei uma caixa inteira e ele comeu tudo, disse Nanny. O prato despachou Doss para o hospital por 23 dias, mas não o matou. No dia seguinte de seu retorno, Nanny serviu o especial Richard Morton, café pelando com um torrão de veneno de rato, e o truque, como ela bem sabia, deu certo. Felizmente, para os últimos cavaleiros solitários da América, ameixas secas e café foi o fim do legado de mortes de Nanny. O médico assistente se recusou a assinar o atestado de óbito de Sandoz, sem uma autópsia para saber a real causa. Nanny adorou a ideia, porque o resultado salvaria outras pessoas da morte. Os órgãos vitais de seu marido foram mandados para o laboratório em Oklahoma City, e o patologista de lá surgiu com a evidência condenatória. Doss tinha arsênico suficiente para matar 18 pastores da Igreja Batista. Os advogados de Nanny, indicados pelo tribunal, se recusaram a fazer um apelo, insistindo que ela era mentalmente incapaz. Assim, lhe deram uma declaração padrão de inocência. Nanny, por sua vez, continuou a flertar com qualquer um que estivesse no poder. Nos corredores do tribunal, disse ao promotor que estava passando frio e sua cela era um lugar obscuro. Para provar, colocou uma das mãos geladas na nuca do sujeito. Quando a polícia a acordou de seu cochilo noturno para interrogá-la, ela riu. Eu não sei por que vocês vêm falar comigo essa hora. Tenho conversado com vocês faz 1 semana. Seus advogados finalmente vieram de dizer a Nanny que ela parasse de tagarelar com a polícia, com medo de que ela deixasse escapar algo sobre todos aqueles familiares mortos. Enquanto isso, corpos estavam sendo desenterrados por todo o país. Arsênico foi encontrado no cadáver de cada um de seus maridos, e as acusações de assassinato se acumulavam contra ela. Nenhuma dessas descobertas foi uma surpresa, pois Nanny já havia admitido esse, embora a imagem produzida por ela fosse de uma feminilidade inofensiva e amorosa, uma imagem independente de suposições sexistas e antiquadas sobre quem poderia ser perigoso e em que momento Nanny, a suposta assassina da mãe, na realidade tinha um terrível lado obscuro. Isso pode parecer óbvio, já que ela tinha assassinado, 11 pessoas, incluindo uma criança? Mas estranhamente, ou talvez de forma previsível, ela não assustava as pessoas. Para o público norte-americano, Nanny seria para sempre uma vovó amável e o desfecho de uma piada. Em virtude de seu contínuo estado de celebridade, se certificou de estar bem arrumada sempre que a equipe de psiquiatras aparecia para examiná-la. Um dos médicos falou com grande entusiasmo à imprensa sobre seu comportamento. Ele observou que ela ainda sofria de dores de cabeça, uma sequela de seu acidente de infância. Mas, por outro lado, sua saúde estava perfeita, na verdade, quase perfeita. Se você tivesse crianças pequenas, disse ele, certamente ficaria encantado em tê-la como babá. Seus supervisores discordaram. No dia 14 de março, um grupo de médicos declarou Nanny mentalmente anormal, com um comportamento acentuado de julgamento e autocontrole, recomendando que ela retornasse para o manicômio. Mas a promotoria prosseguiu e exigiu que ela ao menos fosse julgada por assassinato. Nanny foi então jogada de volta para a cadeia, enquanto seus advogados entravam com sua declaração alegando inocência por razões de insanidade. Uma audiência para julgar sua sanidade foi marcada em abril, todos revirando os olhos para o caso, conforme os dois lados reuniam-se os especialistas. A audiência se configura como uma batalha de alegações psiquiátricas contraditórias, disse um pequeno jornal da Carolina do Sul. Sua audiência acabou se tornando um burburinho, com a sanidade de Nanny ou a falta dela sendo jogada de um lado para o outro, como em um jogo de peteca.
A senhora Dawes é mentalmente anormal e, no sentido jurídico, neste momento é insana. Ela também tem sido insana há bastante tempo, disse o médico para a defesa. O promotor chiou dizendo que ela tinha 5 psiquiatras prontos e dispostos a declará-la sã. E depois citou o relatório de um dos médicos. Ela é uma mulher perspicaz, inteligente, mordaz, calculista, egoísta e narcisista, cujo comportamento agressivo sob frustração liberou sua hostilidade contra os homens, particularmente seus maridos. O superintendente do manicômio estadual observou que Nene gargalhava amplamente do nada durante um longo período desse tempo e então caiu em uma longa e obscura depressão. Se isso não fosse insanidade, o que seria? Especialistas da promotoria zombaram. Nene era uma sociopata, afirmou um deles, e uma mulher sagaz, calculista que fingia insanidade para escapar da cadeira elétrica. A criminosa mais inteligente que eu já entrevistei. Durante essa parte final, Nene riu alto. Após 3 dias dessa querela, o júri levou menos 15 minutos para decidir que Nene Dawes era mentalmente capaz. A própria assassina concordou de bom grado. Sou tão sã quanto qualquer um daqui, ela disse rindo. Acho que eu deveria saber melhor do que ninguém se sou louca. Nunca me senti tão sã em toda a minha vida. Ela mascava um chiclete enquanto o veredito era declarado e sorriu descaradamente para o fotógrafo que tirou uma foto sua. O julgamento oficial de Nene foi marcado para o início de junho, e foi por isso que todos ficaram tão chocados quando no dia 17 de maio ela se declarou culpada. Esperava assim uma sentença mais branda e pensou que uma declaração repentina de culpa lhe desse alguma clemência. É possível também que ela tenha interpretado mal as implicações de se afirmar culpada. Ela queria ser enviada novamente para o manicômio, onde se sentia tão livre e popular. Talvez não tenha percebido que era tarde demais para isso. Nene foi oficialmente declarada sã e com essa declaração de culpa ela agora era oficialmente uma assassina. Sua sentença foi proferida no dia 2 de julho, ocasião em que a promotoria instigou o juiz a considerar a pena de morte. Nene sentou-se entre seus advogados e mascou mais um chiclete. Ela usava um atraente óculos de gatinho com um vestido azul. A audiência foi breve, mas a sentença foi longe. Prisão perpétua. Teria sido a cadeira elétrica, mas o juiz não podia suportar o pensamento de matar uma mulher. Esse tribunal nunca ouviu falar de uma mulher sendo condenada à morte por qualquer crime em Oklahoma. Disse ele, pode acontecer algum dia e as pessoas deste estado ficarão muito relutantes em presenciar tal acontecimento. Após a sentença, Nene declarou, não guardo ressentimentos. Na prisão, Nene manteve sua marca registrada de seu humor. Em maio de 57, ela brincou. Quando elas ficam atarefadas na cozinha, eu sempre me ofereço para ajudar, mas nunca me deixam trabalhar lá. A imprensa, ainda encantada, publicou a piada em larga escala. Após 2 anos trancafiada, no entanto, ela disse a um jornalista do Daily Oklahoma que havia perdido a vontade de viver. Queria ser julgada novamente no Kansas ou na Carolina do Norte, locais onde ela também havia sido acusada de assassinato. Talvez me deem a cadeira elétrica, disse ela. Infelizmente, a vida se estendeu sem rodeios para a assassina. Aqui ninguém levou a sério. 7 anos após sua sentença, ela fingiu outro ataque cardíaco que a tirou da prisão, pelo menos por algum tempo. Os médicos não conseguiram encontrar nada de errado com ela. Vovó, sua espertinha. 10 anos depois, sua sentença no dia 2 de junho, o mesmo dia que foi condenada à prisão perpétua, Nene Dawes morreu de leucemia. Sua notoriedade já estava esgotada. As pessoas haviam parado de prestar atenção anos antes. Manchetes a chamaram de assassina de marido, a envenenadora de companheiros e a matadora confessa, ao anunciar sua morte, pois seu nome sozinho já não era mais suficiente para lembrar ao mundo por que alguém haveria de se importar. Se vocês gostaram do vídeo do canal, não esqueça de deixar um joinha, se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações aqui pelo sininho, que é muito importante para meu vídeo ser indicado para mais pessoas. E também
Eu gostaria que vocês compartilhassem para amigos e família. E além disso, comentem mesmo outros casos para me fazer. Eu gostaria de mais dicas e mais ideias. Até a próxima. Tchau, tchau!